bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal Eterno Despertar. Eu sou a Aninha. Eu sou a Juliana. E hoje é o nosso primeiro vídeo. E tem um bebê chorando no fundo, por isso que eu já comecei o vídeo dando risada, mas é isso, é o que dá pra hoje. Sim, a gente tá no meio da cidade grande, né? Então é comum ter barulho de avião aqui, bebês chorando. A gente tem um espaço, vou começar já falando do nosso espaço, um espaço que é a Casa Sati, que fica no Paraíso, aqui em São Paulo. E eu tô atuando hoje com medicina integrativa, a medicina, né, tradicional, aliada com algumas outras abordagens, acupuntura, nutrologia, aí também mindfulness, meditação e muito também da psicoterapia reencarnacionista. Hoje eu tô como ministrante, né, e é uma coisa que a gente vem ter também aqui na Casa Sati, são cursos de formação da psicoterapia reencarnacionista. Eu tenho duas profissões, assim como a Ana. Trabalho como programadora, que é a minha profissão de base, me formei em ciência da computação, e migrando para as terapias, então também tenho um consultório aqui na Casa Sati, como terapeuta integrativa, aliei a psicoterapia reencarnacionista com algumas terapias energéticas, barras de axis, apometria quântica. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a espiritualidade no nosso caminho. A espiritualidade no nosso caminho é uma boa. Legal. O nome do canal, né, o Eterno Despertar, a gente vai falar um pouco mais disso. Então, eu vou falar, eu nasci em uma família católica, né, como muitos católicos que eu atendo, que é só ver na missa no domingo e pronto, fiz crisma, comunhão, crisma, tudo isso eu fiz. Mas eu não tinha muita sintonia, sabe? Algo que eu achava bem bonitas histórias assim, que tinham inventado para que os homens vivessem bem, né? Aqui, essa vida na Terra, mas não faz sentido para mim. E o meu primeiro despertar foi quando eu já estava um tanto meio velha, sabe? 26, 27 anos, quando uma amiga me indicou um lugar, falou assim, eu costumo ir nesse lugar, tal endereço, quando você tiver afim, vai lá. Já morava aqui em São Paulo, trabalhava na Grande São Paulo, e eu peguei aquilo lá e falei, vou conhecer esse lugar. Eu cheguei no IPPB, do professor Wagner Borges, que foi onde a gente se conheceu, né? Lá foi o primeiro despertar, assim, eu fui numa palestra gratuita, que era de mantras. Eu não tinha ideia o que eram mantras nessa vida. E aí foi uma aula maravilhosa, no final pensei, entendi tudo e não entendi nada. Eu senti tudo e não entendi nada. Mais ou menos bem isso. E então esse foi o meu primeiro despertar, assim, na espiritualidade, né? E foi muito bacana, eu comecei a meditar muito a partir dali. E foi o início, né? Até chegar hoje aqui, alguns anos depois. Okay. Mas foi assim, o meu primeiro despertar ali no IPPB com o professor Wagner. Para mim, eu venho de família de mãe católica, família de pai espírita, família católica com preconceito com a família espírita, então eu cresci ali naquele mais ou menos, entendendo, eles se chamavam espírita na verdade, mas a família era toda da Umbanda, tinha um terreiro no fundo da casa da minha avó. Então eu cresci entre dois mundos ali, conhecendo um pouco de cada um, não me afinizando exatamente com nada. Até quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, que eu comecei a questionar a vida como ela era. As desigualdades sociais. Eu lembro que eu estava no carro do meu pai, ele tinha carro, a gente estava na Marginal e em algum momento ali que a gente tinha passado na frente de alguma favela e eu olhei aquilo, tinha crianças descalças andando na rua de terra, brincando com uma bolinha de futebol que eles tinham feito, e aquilo me tocou de um jeito tão impressionante. Eu falei, cara,
tem alguma coisa muito errada no mundo, sabe? E aí eu comecei a querer estudar mais e entender mais e pedi pra minha mãe pra fazer a primeira comunhão. Quem pede isso? Eu pedi. Eu pedi pra fazer a primeira comunhão, fiz a primeira comunhão, amava estudar a Bíblia, odiava ir pra igreja. Fiz a primeira comunhão, participei do grupo de jovens, não foi suficiente. E aí eu continuava naqueles questionamentos, eu sempre gostei muito de ler, minha tia trazia pacotes de livros pra mim, emprestado, porque ela também gosta muito, tia Dalva, um beijo. E aí ela me trouxe um pacote de livros da Zíbia Gasparetto, e foi um primeiro contato pra mim, assim, com, sei lá, uns 14 anos, com a ideia de reencarnação. Eu falei, isso aqui explica um pouquinho alguma coisa, né? E daí foi seguindo até os meus 21, que eu conheci o IPPB. Nunca foi, nesse meio do caminho eu fui frequentando vários lugares, tentando achar, eu não achava meu lugar no mundo. Eu era aquela adolescente estranha que chegava em casa da escola, se trancava no quarto e ficava lendo, era isso que eu fazia. Então, hoje em dia a gente chama de nerd, né? Mas eu jogava videogame, também tem isso. E aí, quando eu conheci o IPPB, eu acho que abriu, assim, uma porta se abriu para uma visão muito mais ampla da espiritualidade que eu não tinha tido acesso até então. Lembrando que a gente da época aí de 1980, não tinha internet, não tinha Google. Coisa veio bem depois. Então, quando a gente queria pesquisar alguma coisa, a gente ia na biblioteca mesmo. A gente visitava os lugares, a gente fazia cursos, a gente assistia palestras, e essa era a forma que a gente comprava livros, e essa era a forma que a gente tinha de entrar em contato. A gente nem sonhava com um canal de YouTube. E foi no IPPB que a gente se conheceu. Sim, né? Sim. E aí foi abrindo o nosso caminho e aos pouquinhos a gente vai contando um pouco mais da nossa história. Sim. E o legal disso, né, da gente falar do IPPB, que me veio assim essa lembrança desse primeiro despertar, vamos dizer, é que é um lugar universalista que também permite a gente pensar por nós mesmos, né? Acho que ele estimula isso. Não aceite, vai praticar, vai ver por você mesmo, né? Então, e muito universalista, bem legal. A gente faz uma propaganda do IPPB porque o Wagner é um grande professor e eu sou muito grata. E a gente se conheceu lá. Exato. E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho do, né, por que a gente criou o nosso canal. Sim. Então, criamos, eu acho que o nome ele já fala, né, o Eterno Despertar, para a gente compartilhar um pouco desse nosso despertar, dessa nossa espiritualidade, consciência, numa prática, né, que a gente hoje, graças a Deus, a gente pode, pelo menos eu, por mim e eu vejo pela sua prática, dizer que a gente consegue o melhor que a gente pode praticar essa espiritualidade, essa consciência mais expandida, viver isso. E a gente fala desse eterno porque quando eu tava lá no auge dos meus, 23 anos, que já tinha devorado uns 15 livros que o Wagner tinha indicado no curso, fazendo um zilhão de práticas e etc, eu me achava muito evoluída. Nossa, eu era dona da razão, eu me achava muito incrível. Meu Deus, eu sei tanta coisa, esse pessoalzinho aí tá chegando agora, tem muito que evoluir as pessoas. E se eu hoje, que sei porcaria nenhuma, olho para aquela menina arrogante lá dos meus 22, 23 anos, uma arrogância disfarçada de falta de autoestima, no caso, eu olho para ela e falo, caramba, que bom que eu tô aqui hoje, né? Que bom que eu segui esse caminho, que bom que eu segui estudando, que bom que eu segui praticando. Então, o que é importante a gente saber, é importante a gente deixar muito claro nesse canal que esse vídeo de hoje ele fala uma coisa, o vídeo de daqui a um mês ele vai falar uma outra coisa e pode ser que daqui a um ano a gente não pense mais a mesma coisa. Mas a gente tem uma escada, a gente tem um caminho que a gente está trilhando e para a gente chegar nesse próximo pensamento a gente tem que estar onde a gente está hoje. Então, isso é relevante, né? Sim, verdades que a gente, conceitos que a gente tinha como verdade absoluta no início da nossa caminhada espiritual, enfim.
hoje já não são mais verdades, mas foram verdades importantíssimas para a gente chegar no próximo degrau, né? Então é isso que a Ju tá falando. Pode ser que de repente, sei lá, um vídeo tá falando uma coisa e outra é normal, sabe? Desapegue. 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 O que fizer sentido para você agora, porque a gente tá falando vamos falar da nossa experiência e talvez você esteja já em um outro ponto, né? Então, faz parte, desapegue, a gente vai desapegando disso. Não existem assim no nosso caminho, a gente percebeu que não existem verdades absolutas. Então, muitas vezes o que a gente está falando pode não ser útil hoje, mas daqui a um mês vai ser, ou daqui a um ano, ou você está num caminho diferente do nosso e você escuta a gente falando, já pensei desse jeito, mas tem um caminho melhor ou tem um caminho mais interessante. E o caminho de cada um é o caminho de cada um. E não existem verdades absolutas. Então esse vídeo é para quem sentir, né, os nossos vídeos, o nosso canal é para quem sentir um pouco de afinidade aí com esse processo de despertar e a gente vai tentando passar isso para vocês. Vamos compartilhar um pouquinho então das nossas experiências, o que a gente foi conhecendo ao longo do tempo que fez sentido e faz sentido a gente passar, né, para outras pessoas. Reflexões, meditações também, teremos meditações, exercícios bioenergéticos. Exercícios bioenergéticos, com certeza. A gente tem grandes ideias aqui, cenas do próximo capítulo. Sim, e também é importante assim que com o tempo, né, o que vocês sentirem, que querem aprofundar ou saber mais, também coloca um comentário, faz um comentário. A gente é nova nisso, né? Então, até onde a gente entendeu curte o vídeo, se inscreve no canal, faz um comentário para engajar e mais pessoas receberem o nosso conteúdo. Sim, é isso aí. Acho que por hora tá bom. Então, até o nosso próximo vídeo. Grata!